Sistemas de poderes em animes de luta são uma das coisas que mais atraem a atenção dos fãs. A possibilidade de fazer feitos sobre-humanos, as estratégias complexas, limitações de cada personagem geram momentos memoráveis, que deixam os espectadores malucos na hora de discutir quem venceria uma luta. E Jujutsu Kaisen cresceu muito nessas bolhas por ser uma obra com sistema de poder complexo, e muitas lutas que eram decididas no detalhe. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, o sistema de poder de Jujutsu Kaisen tem um grande problema, e que isso foi um dos motivos do final da obra ter sido tão polêmico? Antes de você querer me matar, faz um voto vinculativo comigo pra estudarmos Power System juntos. Bora descobrir onde o Gege vacilou e onde outros mestres falam que a gente tem que tomar cuidado. Assim a gente pode aprender melhor sobre Power System. Um sistema de poderes é um conjunto de regras que define as possibilidades da ação de cada personagem em um mundo. Isso pode envolver magia ou não. Por exemplo, em Haikyuu, o sistema de poder são as regras de vôlei e a capacidade física e mental de cada personagem. Assim, você tem aqueles especializados em um tipo de ataque, defesa e por aí vai. Mas você não tá aqui por esse tipo de Power System, e sim pelos famosos poderzinhos. Esses conjuntos de regras funcionam da mesma forma, mas muitas vezes utilizam algum tipo de energia misteriosa ou universal. Essa energia pode estar no usuário ou em algum tipo de objeto que dá poderes a ele. Muitos aqui já devem ter escutado sobre Hard Magic e Soft Magic, onde Hard Magic são magias que funcionam quase como fórmulas matemáticas, uma ciência, onde não há muito espaço para flexibilidade, e Soft Magic seria algo mais próximo do que seria a magia no nosso mundo, teoricamente. Mais abstrata, meio incompreensível, mais místico. Não que não tenha nenhuma regra, mas a forma que tudo é apresentado é muito mais nebuloso, tendo mais flexibilidade para as coisas acontecerem. Essa é uma boa forma de ter um catálogo inicial sobre as coisas, mas não são definições absolutas, e sim um espectro. Porque, para pra pensar comigo, os poderes de cada personagem de Jujutsu são Hard Magic, todos têm regras claras de uso e tudo mais. Porém, a energia amaldiçoada em si é algo muito mais místico, é algo que se forma das emoções humanas e não possui uma regra científica em si. Essas regras são definidas pelo usuário que a utiliza, e aí a gente tem alguma coisa sobre o corpo e tudo mais. Só que foi mais dito por cima do que realmente explicado. E a questão dos votos vinculativos deixa tudo muito mais abstrato. Você pode fazer votos com os outros, com você mesmo, coisas que alteram suas habilidades, mas quem verifica esses votos? Por que ele aumenta X% da capacidade de um golpe? Como que a energia garante a punição para quem quebra o voto entre duas pessoas, ou consigo mesmo? Quer dizer então que a energia amaldiçoada é viva e capaz de organizar essas coisas? Ela é como um computador que segue instruções específicas? Ou será que isso é conectado com a energia amaldiçoada do mundo? Será que existem bolsões de conceitos, ou um subconsciente coletivo que coordena tudo isso? Para complicar mais ainda a situação, os Black Flashes são basicamente aleatórios, ou seja, acontece quando o autor quer. Esses são indícios fortes de elementos de Soft Magic. Então ficamos numa situação complicada. Afinal, ele vai ficar só na metade do espectro e fim? A energia amaldiçoada em si é algo misterioso que existe por aí. Os usuários que pegam essa energia e criam regras e elementos individuais. Claro, dá pra passar uma técnica de geração em geração, e essas técnicas são segredos de família. Então vemos que no padrão as técnicas não são tão facilmente replicáveis de um usuário pro outro, porque depende de vários elementos internos dele, tipo uma essência abstrata. Em um sistema Hard Magic, afinidades à parte, em geral se um usuário consegue seguir os passos corretos e tem os materiais corretos, qualquer um deveria ser capaz de realizar qualquer poder. Então é mais um elemento Soft Magic aqui em Jujutsu Kaisen. E aí, como é que fica? Por esses questionamentos não só de Jujutsu, mas de vários outros animes, mangás e livros, que eu sempre achei que essa forma de catalogar, mesmo sendo um espectro, é meio incompleta. Ou pelo menos não tão precisa quanto eu gostaria. Por isso, tem alguns anos que eu criei a minha própria forma de catalogar, que ainda também não é perfeita, mas me ajuda muito na hora de pensar essas coisas. Eu já mostrei alguns vídeos aqui em várias lives, então, como é que funciona? Eu adicionei mais um eixo nesse gráfico de Hard Magic e Soft Magic, que é o eixo do poder individual e o poder padronizado. A melhor forma de explicar é botando algumas obras aqui no gráfico. Em Jujutsu Kaisen temos uma energia que tá ali no meio termo, mas todos os poderes são muito individuais de cada personagem, o que deixa Jujutsu aqui na minha visão. Enquanto Hunter x Hunter tem um NEM mais estudável e sistematizado, o deixando mais pro lado do hard, mas cada usuário tem regras específicas para ele mesmo, ou seja, deixando ele nessa extremidade aqui. Agora acelerando um pouco, Jojo pra mim é mais soft e individual, assim como Bleach no quesito Zanpakutou. Já Naruto em geral, o chakra é bem sistematizado, e a maioria dos poderes pode ser usada se você aprender direito, então tá mais pro lado hard e padronizado. Assim como a alquimia em Fullmetal, que é basicamente uma ciência, e tendo os materiais e círculos corretos você faz a transmutação, ou seja, é um hard padronizado. Deu pra sacar a diferença do eixo hard e soft com o eixo padronizado individual?
Não é porque algo é hard ou soft que obrigatoriamente hard vai ser padronizado e soft vai ser individual. E isso ajuda também a determinar outros estilos de subsistema de poder em cada obra. Por exemplo, em Bleach a gente tem os Kidous, em Naruto temos as Kekkei Genkais. Se você gostou, comenta aí que quer um vídeo só sobre isso, que eu vou a fundo na forma de avaliação e quais os critérios devem ser levados em consideração para isso. Também me diz aí se você acha que eu errei na classificação de algum exemplo. Inclusive nas lives, direto fazemos essas classificações de vários sistemas de poderes com a ajuda do chat, então passa lá toda sexta, umas 18, 19 horas tá começando, twitch.tv/narrativando. Pô, beleza, já definimos várias coisas para entendermos bem o Power System, então qual é o grande problema de Jujutsu? Na verdade, é a junção de 3 elementos problemáticos que foram até controlados durante boa parte da história, mas que quando o autor perdeu a mão ficou complicado. Que são votos vinculativos, o mais grave de todos na minha opinião, Black Flash e expansão de domínio. A partir do momento que o autor teve dificuldade de trabalhar essas coisas, o que aconteceu? Você acabou misturando conceitos de hard e soft no mesmo ponto sem o cuidado, e acabou gerando algumas incongruências e insatisfações para muitos leitores. E eu vou explicar isso para você. Vamos começar pelo mais polêmico da lista, que eu acho que é a expansão de domínio. Porque muita gente gosta, e escuta o argumento até o final antes de ficar maluco. Até hoje, eu não compreendo porque o Gege definiu que gerava 100% de acerto garantido. Isso é quase um suicídio narrativo. Pensa comigo, isso remove todas as possibilidades dentro dos próprios poderes dos usuários. No vácuo, isso torna as lutas muito mais previsíveis, quem usar a expansão de domínio primeiro ganha. Isso tira as possibilidades que o autor teria para trabalhar a situação de formas diferentes. Claro, há sempre uma troca, e o que ele ganha aqui é tensão. Se alguém usou, a luta acaba. Vira um grande espetáculo para finalizar as coisas, então se você for acumulando tensão a esse ponto, pode ser uma baita recompensa. Mas vários outros sistemas com poderes definitivos, entre aspas, fazem esse tipo de coisa. Então a gente tem que pensar, será que valeu a pena? Em conceito, é bem chamativo, mas na prática acaba sendo um botão de ganhar instantaneamente. Pensa nisso aqui como uma mecânica de videogame. Seu oponente carrega uma barra antes de você e xablau, ele vence. Não parece muito interessante, né? Só que em uma história, que é diferente de um videogame, você consegue administrar a situação para ser bem mais dramático. Porém, mesmo assim, parece que o Gege se arrependeu dessa decisão. Por quê? Porque ele logo adiciona o domínio simples e outras técnicas de proteção de expansões. Isso demonstra como ele teve dificuldade na hora de lidar com o problema que ele mesmo criou, tendo que criar uma solução tapa-buraco, que não faz muito mais do que servir basicamente para essa situação. O conceito da expansão de domínio tornou as lutas de Jujutsu Kaisen muito mais difíceis de serem escritas, puramente pelo fato de ser o acerto 100%. Mas pelo menos o autor conseguiu administrar isso muito bem durante boa parte da obra, usando esses elementos a seu favor para criar momentos criativos e muitas loucuras, e esse é o segredo de qualquer coisa na escrita. Não importa a ideia, e sim a execução. Inclusive na batalha de Gojo versus Sukuna, isso foi elevado ao ápice, usando esse sistema no limite e criando situações exageradas que marcaram a comunidade. Isso é mais uma prova de que execução importa muito mais do que a ideia, como eu acabei de falar. O negócio é que, pra falar a verdade, existem ideias mais complicadas de se trabalhar do que outras. E aqui eu acho que o Gege criou complexidades a mais sem necessidade. E pela forma que ele foi escrevendo a história, parece que ele concorda comigo. Não que fique necessariamente ruim, mas acaba tirando muito mais energia mental do autor numa publicação semanal. É um balanço muito complicado, na verdade, porque virou parte da identidade da obra e muita gente gosta. Então provavelmente uma publicação mensal faria muito bem a Jujutsu Kaisen, fazendo as lutas serem mais incríveis ainda, sem que o autor precisasse sacrificar vários outros elementos como world building, personagem e trama para ter um ritmo frenético para as lutas funcionarem. Porque acredite, toda decisão tem um sacrifício por trás. Assim, vamos para o segundo elemento, o Black Flash. Existe toda uma mega explicação técnica para ele acontecer, que em 0,00001 segundo a energia amaldiçoada se quelar e tal. Besteira pura, é a mania do Gege de deixar tudo mais complexo do que o necessário. É efetivamente uma explosão de energia que acontece aleatoriamente. É basicamente dar um crítico dentro de um jogo de videogame, jogar um D20 e tirar 20. E bem, para um jogo ou RPG de mesa, isso funcionará demais inclusive. É uma estética bem legal para esse tipo de coisa. Só que em uma história não existe aleatoriedade nem coincidência. Tudo é planejado pelo autor e isso precisa ser transmitido para o leitor de forma clara e com qualidade. Um momento como o final da primeira temporada, onde temos todo um progresso para a vitória, o Black Flash acaba sendo uma cereja no bolo. E até aí, tudo bem, mas é sempre necessário ficar atento para isso, para não virar uma muleta de roteiro.
Que foi exatamente o que ocorreu na batalha final da obra, onde o Black Flash foi usado de forma conveniente para recuperar a energia dos personagens. A parada saiu tanto de controle que um fenômeno curioso rolou. Em geral, trapaças para os protagonistas são rejeitadas demais pelos leitores, mas trapaças para os antagonistas são mais bem aceitas. E aqui com trapaça eu quero dizer aquelas coincidências e coisas do tipo. Pensa, se algo é aleatório e tem baixíssimas chances de acontecer e acontece 5 vezes seguidas com o protagonista, a pessoa pode ficar pensando, ah, que mentira. Mas se acontece 5 vezes seguidas com o vilão e ele vira uma ameaça muito grande, isso obriga o protagonista e o autor a criarem soluções interessantes e criativas. Então você pensa, nossa, como o protagonista vai vencer? São duas reações bem diferentes. Mas às vezes, se você bota tantas coincidências, aleatoriedades, surpresas positivas para um vilão, se isso não for bem administrado usando várias outras técnicas por trás, pode gerar a sensação de cansaço e frustração em muitos leitores. Por isso Black Flash é uma mecânica complicada de se colocar numa obra, mas bem funcional para um jogo. Agora vamos falar dos votos vinculativos. O que mais apareceu aí na internet foi gente zoando Sukuna por ele ter virado uma urna eletrônica de tanto voto. E beleza, é o feiticeiro mais forte da história, era esperado que ele seria um desafio enorme. Mas os votos, que começaram como algo interessante, um sacrifício palpável para conseguir um benefício claro, ou algo que pelo menos tinha um peso, seja pro personagem ou pra trama no momento, acabou sendo banalizado na luta final. Os votos não vinham com consequências visíveis ou relevantes, e o resultado deles também não era tão interessante assim, pelo menos na forma da execução narrativa e visual. Rolava tipo assim, o poder acontecia sem alguma condição específica que ele previamente tinha, e o narrador explicava que o Sukuna tinha feito um voto e é isso aí. Não teve um momento legal dele pensando, dele calculando as coisas, ou da decisão sendo tomada no aperto. Não tiveram momentos legais que instigassem o leitor a se interessar por isso. Rolava só o narrador falando, e ele fez um voto, e outro, e outro, e outro, e por aí vai. Aqui o problema não é a lógica necessariamente. Pode fazer sentido o que a pessoa sacrificou e o que ela ganhou. Então nem adianta vir falar de a soma zero do Jujutsu, sei que e tal. Estamos falando de como as cenas são construídas e a percepção dessa característica na história, que foi sendo usada como saídas fáceis pelo GG, abusando disso. Fora que, em certos momentos, nem sabemos exatamente o que o Sukuna em específico está sacrificando, e nem vemos aquilo tendo consequências que prejudiquem ele na luta, ou preocupações dele sobre o estado que ele vai ficar depois do final da luta. Imaginem que interessante o personagem apertado numa situação, e vemos os pensamentos dele falando que precisa fazer um pacto para vencer o Gojo ou Itadori, que ele acabou subestimando o adversário, mas que isso não vai acontecer de novo. Então ele faz o pacto, dizendo não que ele troca, não vou nem ser rigoroso aqui, e então após ele fazer o pacto ele explode energia amaldiçoada, revigorado. Ou então, enquanto ele dá um golpe, ele faz o pacto e o GG mostra aquele golpe ganhando cada vez mais e mais velocidade, intensidade e impacto. Da forma que foi feito, acabou só ficando meio repetitivo e sem consequências ou perspectivas interessantes, o que torna tudo muito mais nebuloso pro leitor entender a luta. Afinal, o que impede do personagem do nada fazer um voto novo? Juntando todos esses problemas, acaba que temos uma mistura de elementos soft magic e hard magic, só que sem um cuidado para fazer uma mistura boa, e sim elementos muito abertos e convenientes dentro de um sistema que é muito regrado. Isso ajuda a causar a sensação de complexidade desnecessária, de explicações confusas e longas, e por aí vai. Fora a desvalorização de elementos como a energia amaldiçoada reversa. Anteriormente era algo raro e complexo de se fazer, mas na luta final, do nada, todo mundo tava usando. Novamente, o problema não é se faz sentido ou não, mas como o autor descartou a construção desses momentos, que deveriam ser celebrados pelo leitor. Tipo, uou, a galera aqui tá foda! O que aconteceu mais durante a luta foi a galera se perguntando, mas o que é isso? Ok, agora que entendemos esse grande problema do sistema de poderes de Jujutsu Kaisen, o que precisa ser feito? Bem, se você quiser jogar um RPG ou fazer uma fanfic, seguem algumas sugestões. Em um jogo, Black Flash funciona como crítico, então beleza. Já em uma história, tente fazer com que seu personagem vá merecendo aquele momento, que ele vá entrando naquela zona mental esportiva que a galera fala, o momento onde seu corpo começa a agir sem pensar, igual foi na primeira temporada. Ou relacione isso a momentos de extrema emoção, seja raiva ou desenvolvimento emocional. Já os votos é algo bem fácil de se lidar, só deixar bem claro que está sendo trocado e dar um foco nisso. Se você quiser, é até possível criar categorias de votos. Por exemplo, faz sentido o Itadori fazer um voto para ganhar asas de energia amaldiçoada e sair voando? Bem, não. Mas talvez faça sentido ele fazer um voto que dobre a sua velocidade em troca da energia amaldiçoada que protege o seu corpo. Então podem haver votos místicos, que basicamente não tem limite, depende do mestre do RPG, ou de uma boa construção narrativa em uma história, e que seriam mais próximos aí do padrão de Jujutsu. Poderiam ter votos físicos, que seriam os mais comuns, e os votos especializados, que têm relação direta com o feiticeiro e agem dentro de uma gama de possibilidades relacionadas a certas áreas do poder dele, mas não todas necessariamente, e por aí vai. Por fim, a expansão de domínio. Ela do jeito que tá, funciona, tem suas
suas forças e fraquezas narrativas, mas em jogos ela já tá meio que nerfada, não destrói adversário igual seria dentro da obra de Jujutsu Kaisen. Por isso eu só dividiria entre expansão de domínio, que amplifica a força e a chance do acerto, mas não é 100%. E pra quem realmente gosta da forma atual, poderia ter a expansão de domínio perfeito, que seria o padrão de Jutsu, mais amplificado ainda e com um acerto garantido. Tudo isso que eu falei significa que o Gege não sabe o que faz e que seu Power System tá errado? Claro que não, ele conseguiu usar isso muito bem a seu próprio favor durante boa parte da história. Mas pessoas diferentes têm gostos diferentes, e talvez essas sugestões sejam mais do seu gosto, ou não. O importante é refletir sobre essas coisas e entender as consequências das decisões de uma história e como isso afeta a trama, a estética, o processo de escrita, os fãs e tudo mais. Porque na minha visão, com poucas modificações nesse Power System, a gente conseguiria manter exatamente a mesma estética dele, mas permitir que o autor tivesse mais tempo para trabalhar outras coisas e melhorar a obra em geral, em vez de ter que sacrificar essas outras áreas para ter tempo para pensar em como seriam as lutas efetivamente. Agora eu quero saber de você, qual o pior problema dos poderes de Jujutsu Kaisen? Ou de algum outro anime que tem algo que te incomoda muito? Me conta aí nos comentários. Aproveita para dar um Black Flash no like, confirmar seu voto vinculativo, se inscrevendo no canal para ganhar mais análises de animes e mangás. Me apoia a partir de R$5 para ter acesso a vídeos antecipados, vídeos exclusivos, lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. E compartilhe com seus amigos que gostam de discutir poderzinho. Esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.